Querido Deus Pai, aqui estamos nós na Tua casa e viemos para aprender mais de Ti. Ó Deus, por isso nos prepara a nossa mente, tira a dificuldade do nosso coração também, Senhor, todo o impedimento, para que possamos, ao sair da Tua casa nesta noite, conhecendo, Pai, melhor e mais da Tua vontade para com as nossas vidas. Os feitos que Tu fizesse a realizar e realizasse através dos Teus servos, e hoje também Tu pode realizar através de qualquer um deles, assim esteja na Tua vontade. Pai bendito, nos prepara para receber Tua palavra. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor, dá a ele, Senhor, o entendimento, a compreensão, aquilo que ele já fez, pesquisou, falou, pensou, orou, e aí agora venho trazer a todos nós. Dá a ele, Senhor, a clareza, a firmeza, para que nós possamos sair da Tua casa entendendo mais daquilo que vai ser ministrado nesta noite. Assim oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos, por favor, a abrirem as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 a 7. Foi a leitura que nós fizemos. E aí a mensagem vai sair daí. E os irmãos acompanham o desenvolver da mensagem. O título da mensagem, para quem já tem aí o nosso estudo na mão, né? O milagre está em sua casa. Repita comigo, o milagre, com mais fé, o milagre está. Agora diga isso, olhe para o seu irmão aí do lado e diga assim: meu irmão, o milagre está na sua casa. Mas diga com fé mesmo, assim, diga, o milagre está na sua casa. Irmãos, essa história, esse fato real, ele aconteceu com o profeta Eliseu, que substituiu o profeta Elias ali com a unção que o Senhor Deus deu para ele. E o profeta Eliseu, ele realizou muitos milagres. E um dos milagres que ele realizou foi justamente nesse texto que nós olhamos, que nós lemos, onde ele se deparou com uma situação aos olhos humanos muito difícil de ser resolvida para o homem, mas para Deus muito fácil de ser resolvida. E nessa história que vocês estão lendo e vão acompanhar, nós verificamos que são pessoas reais, né? E aí tem a história de uma viúva, que está viúva porque o seu marido morreu, e o seu marido era um crente fiel, era um discípulo de profeta, ou era um profeta, ele andava no meio dos homens de Deus. Era conhecido por Eliseu, e esse homem morre, e ele contraiu uma dívida. E essa dívida ele não teve condições de pagá-la, e ficou para a sua esposa. E a sua esposa também não tinha condições de pagá-la, e chegou o momento da execução da dívida, e o banqueiro foi atrás. Ele não podia perder, missionária Francisca, o dinheiro. Ele não estava nem aí o que o devedor tinha que fazer para que a dívida dele fosse paga, né? Misericórdia zero. E eu acho que já fica muito claro que esse tipo de situação pode acontecer no meio do povo de Deus. Ali era uma família de crente, mulher de profeta, congregava na congregação dos homens de Deus, mas, como todo homem, estão sujeitos às dificuldades da vida. Então, as dificuldades da vida, elas existem desde que Deus criou o mundo. Então, não é novidade alguma se, por exemplo, nos dias de hoje, alguém estiver passando uma dificuldade e de repente pensar assim,
a minha dificuldade é maior do que a do outro. Não, dificuldade sempre existiu. E dificuldades pesadas, né? E aí nós vamos ver aqui com essa mulher, como é que ela reagiu diante dessa dificuldade. E aqui que está toda a diferença. É como nós reagimos, pastor Arnaldo, diante da dificuldade. É isso que faz a diferença entre o vitorioso e o perdedor, né? É como se postar diante da dificuldade e elas vêm. Mas a gente vê aqui, ainda na introdução, que essa mulher, ela estava endividada e ela teve uma atitude certa. Ela correu no seu desespero, e aí pode-se dizer que crente também, quando pega a pressão, às vezes se desespera, porque a tribulação é grande, mas ela pelo menos correu para o lugar certo. Ela correu para o homem de Deus, que, em outras palavras, representava o Todo-Poderoso, e ela correu para os braços do Altíssimo, né? Então, uma atitude correta. Nós vemos hoje que existem muitos falsos profetas que, de alguma forma, procuram se aproveitar da fragilidade das pessoas, vendendo soluções que não estão na palavra de Deus, e essas pessoas, elas querem somente ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, né? Então, no tempo de Eliseu também tinha falso profeta, mas não é o caso, que aqui a história não registra. Mas trazendo para os nossos dias, há muitos aproveitadores que se aproveitam da fragilidade das pessoas. E o que eu queria destacar aqui nessa introdução era que aquela viúva, ela passava por uma crise financeira muito apertada. Então, se nós trouxermos aquele retrato para os dias de hoje, não é difícil que muitos de nós estejamos passando por uma crise financeira. Eu não sei se no mesmo nível que ela passou, porque ela não tinha com que pagar, e a solução era vender os filhos dela para que a dívida fosse quitada. Graças a Deus que aqui no Brasil não permite vender os filhos, né, missionária Francisca? Senão tinha muita gente desfilhada, né? Graças a Deus. E dizer que aquela mulher tinha uma dívida real, e dizer também que Deus fez milagre naquele tempo, e Ele é poderoso e continua fazendo os milagres nos dias de hoje. E dizer também, irmãos, que além de Deus fazer milagres, Ele não faz milagres por fazer, Ele faz milagre na medida certa, né? Ele não faz nada para esbanjar, para sobejar, é na medida da necessidade. Lembra que Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, uma das frases é: e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então é hoje o pão, não é o pão de amanhã, missionário, e nem a padaria toda, é o pão nosso de cada dia, é na medida da nossa necessidade. Tem gente que quer a padaria toda. Não, Jesus orou o pão nosso, Paulo, o pão nosso de cada dia. Será que Jesus estava certo? Lá no deserto, o maná vinha todo dia, né? E quando alguém queria pegar por 2, 3 dias, dava bicho dentro da panela, do vasilhame. Só era liberado na sexta-feira, pegar pela sexta e pelo sábado. Então a gente precisa ter aqui essas coisas em mente, para nós entendermos a palavra. Ela passava por uma necessidade financeira real, Deus fez milagre, mas o milagre foi dentro da medida da necessidade que ela tinha. Amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus sábio. No primeiro ponto aqui, na primeira divisão desse estudo, diz assim: uma família em dificuldades. Por que essa família estava em dificuldade?
porque ela tinha a crise das dívidas, porque ela tinha o risco de perder os filhos e porque a mulher estava viúva. Era uma viúva, então não era uma situação fácil de se encontrar. Aliás, vou perguntar aqui, tem alguma viúva aqui? Tem, missionária, levante a mão, missionária Francisca. Missionária Francisca é viúva. Tem alguém aqui com risco de perder os filhos por causa de dívida? Tem? Missionária Suzete, está com risco de perder os filhos por causa de dívida? Não. Então, eu posso dizer que ninguém que está aqui nesse meio e que talvez estejam nos vendo pelas mídias, pode até estar passando algum aperto, mas estava muito longe do aperto daquela mulher. Ela estava realmente com muito... Irmãos, e ali, perder os filhos, nunca mais iriam ver, porque eles seriam vendidos para quem pagasse melhor, para o cara ter o dinheiro de volta. E sabe lá, para que país eles iam? Lembra de José? Quando José foi vendido, ele foi para o Egito. Talvez aquela mulher nunca mais fosse ver os filhos e a sua família seria destruída. Então, era uma família que estava com problemas sérios, mas vamos ver o que eles fizeram. Então, no primeiro lugar aqui, essa dívida era uma dívida real e essa dívida era impagável. Olha que situação desesperadora. Quando é uma dívida que cabe no bolso, a gente pode dizer assim, eu vou trabalhar 1 ano, eu vou negociar aqui com o meu credor, eu vou pegar essa dívida e parcelar em 18 vezes. Lembra que o cartão de crédito parcela em 18 vezes? Eu vou parcelar em 18 vezes, vou pagar um juro, mas cabe no bolso. Irmãos, não cabia no bolso dela. Ela olhava, não teve herança, o marido não deixou nada, não deixou joias, não deixou nada, e aquela mulher olhava e dizia, misericórdia. Assim, eu não sei nem se ela dizia misericórdia, porque quando a tribulação, quando a gente está passando por uma prova tão grande, às vezes a gente não consegue nem orar, só gemer. Eu não sei se alguém já passou por esse tipo de experiência. Talvez aquela mulher não tivesse nem reação para orar, porque o desespero era grande. Toda vez que ela olhava para os filhos dela e pequenos, vou ficar desfilhada, já estou sem marido, meu Deus, né? Como era que estava? Então, essa mulher tinha um risco real de perder os filhos para os credores. Eles poderiam ser vendidos como escravos para saldar a dívida. A situação era gravíssima, pois não havia emprego para a viúva. Aliás, eu quero perguntar aqui, quantos aqui tem uma renda, tem um trabalho, levanta a mão assim, ou é aposentado, ou tem um trabalho, ou tem um emprego, ou se vira, dá o jeito e ganha um dinheiro. Tem alguém aqui? Eu estou com a mão levantada, então aqui, né? Eu faço uma pergunta para você. E aí eu vou fazer que nem um amigo, dos veras, como dizia o pastor Rômulo. Você já agradeceu a Deus pelo trabalho, pelo emprego que você tem, pelo alimento? Hoje eu conversei com uma pessoa que estava atrás de um emprego e estava com muita fome desde ontem. Era sinal que não tinha se alimentado e eu acho que era porque não tinha alimento. Então, irmãos, às vezes a gente está tão longe da realidade de uma prova, de uma situação difícil do outro, que a gente não para nem para agradecer o que a gente tem, né? Se você se alimentou hoje, meu irmão, dê glória a Deus, dê graças a Deus, louve ao Senhor por isso, que acredite, tem gente dormindo com fome. Se você tem uma renda, um salário, por menor que seja, levante as mãos para os céus e agradeça ao Senhor, porque a pessoa que eu conversei com ela hoje, ela disse que
ela estava numa fila de emprego que tinha muita gente, ela precisava ir para um outro lugar, mas ela não foi porque ela estava com muita fome, missionária Francisca. Não tinha condições de andar. Eu acho que a condição da viúva aqui não estava muito longe, porque ela não tinha herança, ela não tinha emprego, ela não tinha comida em casa. Me lembro que os antigos tinham pelo menos uma farinha para fazer um chibé, né? Misturava com alguma coisa e enchia a barriga do menino com massa, enganava a fome. Essa era a situação daquela viúva. Irmãos, mas só para a gente ter uma ideia melhor da realidade daquela família, nos tempos do Antigo Testamento, uma família de uma pessoa podia ser, ou uma pessoa de uma família, podia ser tomada e vendida para a escravidão, para pagar uma dívida devida pelo seu pai. Isso era lei. Isso não era uma coisa que o cara estava fazendo ilegal, era lei, estava escrito. Então, tudo que o credor estava fazendo, por mais que aos nossos olhos dos dias de hoje seja infame isso, mas naquele tempo era legal. Então, o ato de Eliseu demonstrou o quê? Demonstrou a preocupação de Deus pela viúva e pelo órfão, que está escrito lá em Deuteronômio, que Deus se preocupa com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro. E ainda diz que lá no Deuteronômio as pessoas devem cuidar bem de quem está nessa situação. Então, quando Eliseu ele olha para aquela mulher e dá uma palavra para ela, demonstra o quê? Que o Todo-Poderoso está ouvindo o clamor daquela mulher e veio solucionar o seu problema, o problema daquela mulher que estava desesperada. E o que nós podemos tirar como lição para hoje, irmãos? O Deus é o mesmo. Nós devemos correr para esse Deus, nós devemos buscar em Deus solução para os nossos problemas. Queria que você acompanhasse aqui no item 2, que diz assim: assim como no tempo daquela viúva, hoje experimentamos tempos de grandes dificuldades econômicas, quando muitas famílias estão vivendo em absoluta pobreza. Irmãos, isso é uma realidade. Se nós sairmos e dermos às vezes até está do lado da nossa casa e a gente não sabe a realidade de quem está vivendo na casa ao lado. Mas se a gente quiser ter uma ideia do que é isso, é só a gente ir na periferia da cidade de Manaus, nós vamos ver muitas casas, pastor Edmar, feitas de aqueles plástico preto, a cobertura, o lado da casa de papelão, ou então de um compensado muito já surrado. Irmãos, eu estou falando de bairros aqui na periferia. Então, aquela mulher estava numa situação de absoluta pobreza, assim como hoje também há muitas famílias nesse estado. E aí eu trouxe um dado aqui: o número de desempregados em nosso país é um dos maiores da história. Milhões de pessoas estão desempregadas e não tem como sustentar a sua família. Falta o pão de cada dia. Agora, olha só o que tem escrito aí do lado, depois desse ponto. Não são poucos os crentes, e muitos crentes fiéis a Deus estão desempregados e padecendo de necessidades. Essa realidade, ela entrou no arraial dos cristãos. Isso é uma realidade no nosso meio. Então, nós como igreja do Senhor, nós precisamos socorrer os necessitados e os aflitos. É como a palavra diz: se alguém chegar com você, com fome, com necessidade, não ora só por ele não. Ora, né, pastor Edmar? Ora por ele. Mas dá para ele, se você tem 1 quilo de arroz, corta lá a metade do saco de arroz e divide com ele. Se ele chegou na tua casa com fome, dá primeiro a comida para ele, que depois que ele se alimentar,
aí o cérebro dele, o psicológico dele, vai estar tranquilo para ouvir e assimilar a oração que você vai fazer por ele. Pois não, pastor? Pois é, tudo que você disse é verdade, mas aqui continua roncando, irmãos. A igreja também, ela tem uma obrigação social, é olhar para o próximo e atendê-lo nas suas necessidades. Sabe o que é incrível? E a Bíblia admoesta muito isso. Às vezes nós não queremos ajudar o nosso familiar, quanto mais aquele que bate na porta. E a Bíblia diz que quem faz isso, que não quer ajudar o seu próprio familiar, é pior do que o ímpio. Quem está dizendo isso não sou eu não, é a palavra de Deus. Então aqui fica um alerta muito grande, que a igreja também ela é colocada no mundo, não só para levar a salvação. Jesus também multiplicou o pão e deu de comer para quem tinha fome. Quem é discípulo de Jesus aqui, levanta a mão. Você tem que dar comida. Lembra que Jesus disse assim, muitos naquele dia vão chegar e me dizer, Senhor, mas eu preguei, eu falei em línguas, eu expulsei demônio, eu profetizei. Ele disse, apartai-vos de mim, porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer, eu estava com sede e vocês não me deram de beber, eu estava nu e não me vestiste, eu estava descalço e vocês não me calçaram. Mas Senhor, quando é que tu estavas nu e nós não te vestimos? Quando tu estava com fome, nós não te demos de comer. Quando tu estava com sede, não te demos de beber. Ele disse assim, quando vocês deixaram de fazer por um desses pequeninos. E os pequeninos que ele diz, não é nem os crentes, os discípulos. Pequeninos, toda a humanidade. Então, nós precisamos ter isso em mente. E aqui é um princípio que Jesus trouxe no Novo Testamento, mas que Eliseu estava colocando em prática 800, 900 anos antes da vinda de Jesus. Então vamos ver agora, irmãos, a viuvez. Então, no Antigo Testamento, a mulher trabalhava somente em casa e era sustentado pelo seu marido. Qual era o problema? Quando o marido morria, naturalmente ela deveria ser amparada pelos seus filhos. Mas e quando os filhos morriam, ou quando ela não tinha filho? O que acontecia? Ela tinha que voltar para a casa do pai, esperar quem remisse ou casasse com ela. Lembra de Boaz com Ruth? No caso dessa viúva, ela não tinha ninguém para fazer isso. Ela não casou de novo, pelo menos não está registrado. Então ela estava numa situação difícil. E parece, missionária, que ela não tinha nem casa do pai para voltar. Porque quando existia o pai para voltar, menos mal. Papai vai pagar a minha dívida, não vou perder os filhos. Então ela estava sem pai, sem marido, e sem filhos e sem ninguém que a ajudasse. Estava sozinha no mundo. Difícil coisa é a gente estar sozinho no mundo, não ter um parente para correr, não ter um amigo para dar um copo d'água. Essa era a situação daquela mulher. Mas, irmãos, Deus não desampara aqueles que os buscam. E essa mulher buscou o Senhor, e era uma viúva, e os seus filhos eram órfãos. E Deus foi ao encontro daquela mulher, daquela situação. Então, o que nós podemos ver para os dias de hoje, irmãos? Eu não sei qual é o seu problema, eu tenho os meus, mas o nosso Deus, Ele nunca nos desampara e Ele nunca joga a nossa fraqueza, o nosso pecado na nossa cara. Ele sempre está com os braços abertos, esperando que nós corramos a Ele e nos joguemos aos seus pés. Lembram da situação do filho pródigo? Que brigava com os porcos, irmã Chiquita? Eu nunca vi isso. O camarada brigar com o porco pela comida do porco. Era a situação daquele homem. Mas diz a palavra que ele caiu em si e procurou seu pai. Irmãos,
Esse é o segredo do sucesso. Essa é a chave que vira e que muda a situação de qualquer um. Quando cai a ficha e a gente corre para o Senhor. Oh, coisa boa correr para os braços do Pai, né? Coisa linda. Então, Deus realiza milagres. Então, nós vamos ver aí a fé do profeta, a viúva procura Eliseu, e Deus utiliza aquele que temos. Vejam só, irmãos, aqui, no capítulo 4, se nós formos ler o capítulo 4, nós vamos ver 4 milagres que Eliseu fez. Esse homem era um profeta. Esse homem, ele recebeu a porção dobrada do Espírito que habitava em Elias. Ele não recebeu a porção dobrada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é só uma pessoa. Então tinha que ser 2 Espíritos Santos. Ele recebeu o dobro do poder que tinha na vida de Elias, né? Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Inclusive um milagre depois de morto, quando vinha correndo o camarada, tropeçou e caiu em cima da sepultura do Eliseu, depois de morto. E ele tornou a vida. Já pensou, missionário? Esse teve sorte, né? Esse teve sorte. Então, o homem de Deus, ele fez milagre até depois de morto, porque o Espírito de Deus era com ele. Então, irmãos, primeiro nós vemos a fé do profeta. Para Deus realizar milagre, precisa ter fé. Se a viúva não tinha fé, mas o profeta tinha fé. Pode ocorrer isso. Às vezes a nossa vida está tão difícil, está tão terrível, que falta a disposição de orar, falta a vontade para orar, falta tudo, falta até a fé. Mas procure alguém que tenha a presença de Deus na vida dele, porque na sua falta Deus age por meio da vida de outro. Não foi isso que ele disse para a gente? Vão em meu nome, expulse demônios, ore pelos enfermos, eles serão curados. Não foi isso que ele disse, Jesus falou? Então, quando nós vamos conversar com uma pessoa, e ele está doente, que a gente ora, não é a nossa fé em Jesus que está curando aquela pessoa? E ela às vezes não tem nem fé. Me lembro que éramos jovens aqui na igreja, eu e o Reginaldo Martins, filho da missionária Francisca. Aí chegamos lá em casa, tinha um tio meu que era de Novo Verão, ele estava com a pedra no rins, e ia se operar, pastor Dilma. Aí a mamãe disse assim, você não quer orar por ele não? Vamos lá. Eu cheguei, tio, e ele era super católico, tinha uma raiva de crente. Só aceita a gente orar para você? Aceita. Aí nós oramos, nós botamos a mão, oramos. Ele não botou a pedra para fora? Aí ele foi lá em Novo Verão, os crentes oraram por mim, não foi nem o sobrinho. Os crentes oraram por mim e Jesus me curou, tirou a pedra. Então, irmãos, para Deus fazer milagres tem que ter fé. Tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquela viúva aqui, ela foi à procura de Eliseu, e Eliseu falou assim, o que eu posso fazer por ti? O que eu posso fazer por ti? Me declara o que tu tens na tua casa. Aí o que ela disse? Eu não tenho nada, eu só tenho lá um pouquinho de azeite, uma botija de azeite, e para ela, aquilo não seria suficiente para... Ela nem entendia por que ela estava falando aquilo e por que Eliseu estava fazendo aquelas perguntas. Ora, quem está atrás de livrar o seu filho de ser levado pelo credor, ele vai atrás do camarada assim, olha, o meu marido era um servo de Deus, na cabeça dela, não está escrito, mas eu imagino que quem está devendo vai atrás de uma pessoa para ele dar dinheiro para ela pagar. Perde a visão de tudo. Então, talvez ela dissesse assim, poxa, eu vim aqui para esse camarada me dar dinheiro, ele vai perguntar, eu já estou lisa, não tenho nada em casa, ele pergunta, o que eu tenho em casa? Isso é brincadeira, né? Esse camarada está brincando comigo. Irmãos, isso é a atitude de muitos de nós. Não entendem como Deus age.
Porque às vezes a gente está tão atribulado e a gente quer a solução em conformidade com o que nós imaginamos do nosso ponto de vista carnal e humano. Mas Deus, dificilmente, Ele traz a solução para nós da maneira que nós entendemos. Geralmente vem por outros meios totalmente diferentes que a gente nem imaginava. Mas uma coisa a gente pode observar dessa mulher. Ela era alguém que era dócil. Mas, pastor, o que é dócil? Era alguém que não era bruta, ignorante, que dava patada lá no homem de Deus. Ela respondeu o que tinha. E ele prontamente foi trabalhando na vida daquela mulher de acordo com o que ela tinha. Veja só, irmãos, não foi coisas mirabolantes, por isso que o título da mensagem é O Milagre está dentro de sua casa. Ele perguntou, o que tu tem na tua casa? Vocês lembram quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 10.000 pessoas e sobraram 12 cestos ainda? Então vejam que o que Jesus fez não foi muito diferente do que Deus já vinha fazendo lá atrás no Antigo Testamento. Então, Deus utiliza o que temos. O que você tem em mãos para começar a ver o milagre de Deus? Aquela mulher, ela tinha uma botija pequena de óleo, de azeite. Mas o que você tem na sua casa? O que você tem na sua vida para que Deus comece a fazer coisas espantosas, né? Então vamos lá ver o que cada homem de Deus tinha. Moisés tinha um cajado, e com ele Deus operou grandes maravilhas. O cajado, o que é um cajado? É um galho de árvore tirado os cotocos, os toquinhos. Ele tinha um cajado, Moisés tinha um cajado, e com esse cajado ele abriu o mar. Irmãos, só Deus, né? Davi tinha uma funda e algumas pedrinhas, e com ela ele matou o gigante Golias, com uma funda. Pedro tinha uma rede de pesca e viu o milagre de Deus depois de uma noite sem pescar nada. A viúva tinha uma botija. O que você tem em casa? É a partir de uma botija de azeite, missionária Francisca, que Deus torna tudo abundante, porque Ele é o Deus de toda a provisão. Ele não mudou e continua a realizar milagres. Nunca diga, eu não tenho nada. Apresente aquela coisa pequena que você tem, porque, irmãos, Deus já sabe o que você tem. Deus já sabe, antes de você chegar para Ele, Ele já sabe quem você é, o que você está passando. Mas sabe o que Ele quer? Ele quer que você tome atitudes. Aquela mulher tomou uma atitude, que não está aqui, não está escrito, mas ela não vivia no mundo imaginário, ela não vivia alienada, ela olhava, era um olho de águia, missionário, eu estou só lhe citando o olho. Ela tinha um olho de águia, ela via a realidade que ela estava, o tamanho do buraco. Irmãos, nós precisamos ter noção de onde é que nós estamos. Se eu não sei onde estou, como é que eu vou saber onde eu vou chegar? Não tem condições, eu tenho que saber, eu tenho que estar no ponto A, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Se eu não sei onde eu estou, eu não sei onde eu vou. Então, ela tinha noção da realidade, ela sabia exatamente o tamanho do problema dela, ela não escondeu. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a coisa é tão feia e tão forte que a gente se aliena, a gente sai daquela realidade e se transporta para um mundo imaginário. Vocês já ouviram falar em pessoa bipolar, em pessoa alienada? A pessoa começa a viver uma realidade alternativa, paralela, que não é aquela dela.
O leproso foi curado porque ele chegou para Jesus e disse: eu sou leproso. Se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus disse: eu quero. Fica limpo. Mas o leproso teve que se enxergar que era leproso. Sabe por que nós não vencemos? Porque nós não enxergamos como é que nós estamos, leprosos ou não. Diga para Deus qual é a sua situação. Bata um papo com Deus. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e só tu com o Pai fala com Ele. Nesse momento, diga para Deus: Senhor, eu sou esse leproso aqui, que pelas minhas forças eu não consigo sair do tamanho dessa bronca, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, que resolveste a situação da viúva e pode resolver a minha hoje. Irmãos, Ele pode resolver agora, nesse minuto, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas como é que nós estamos chegando a Deus? Nós estamos enfeitando o maracá. Irmãos, Deus tem visão de raio-x. Ele conhece o nosso íntimo. Antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabia o que vem. Aquela mulher, Deus já sabia tudo. Ela foi ao lugar certo, por ela ir ao lugar certo, com a motivação correta, ela foi alcançada. E é o final aqui para onde nós estamos caminhando. A provisão veio na medida certa. Por quê? Porque tinha que ter uma preparação para receber o milagre. Foi uma provisão abundante e a fé estava em ação. Mas, pastor, por que tinha uma preparação para receber o milagre? Irmãos, o milagre não é de qualquer jeito não. Olha só, aqui especificamente, Eliseu orientou a viúva a respeito de como deveria proceder. Ele disse tintim por tintim. Foi uma receita de bolo. A mulher precisaria de muitas vasilhas, pois a multiplicação do azeite que havia em sua casa seria sem medida. O que é isso? Enquanto tivesse cumbuca para ser enchida, ia ser enchida de azeite, o azeite não ia falhar. Ela precisava se preparar para receber tal bênção. Eu coloquei até aqui na letra azul, no meu, não sei se no seu está assim, mas olha só: prepare também o seu coração e a sua casa para receber a provisão de Deus. O dia do seu milagre chegará, assim como chegou para aquela viúva. Mas como é que está a sua casa? O milagre está na sua casa, mas a casa da viúva, ela precisou ser organizada. O texto diz que ela entrou e fechou a porta e ficou só a família. O que você precisa fazer na sua família para o milagre acontecer? A provisão, ela é abundante. A viúva tinha somente uma botija de azeite, e a lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos, não importa a quantidade. O que você tem, irmãos? Não se acanhe de dizer: Senhor, eu só tenho uma caixa de picolé. Meu irmão, coloca isso diante de Deus, que Deus vai abrir porta para você. Experimente fazer isso. Deus nunca nos dará uma porção menor do que necessitamos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sua medida é sempre além, sacudida, recalcada e transbordante. Mas assim como o profeta tinha que ter fé, vamos ver aqui se a viúva teve fé ou não. Vamos ver aqui a fé em ação. A viúva e seus filhos deveriam tomar vasos emprestados, tantos quanto pudessem conseguir, e trazê-los para dentro da casa. Eles precisavam seguir as orientações do profeta, para que não houvesse a interrupção dos credores batendo em sua porta, nem o comentário de pessoas incrédulas. Então, para evitar isso, a viúva deveria fechar a porta de casa. Vejam só, irmãos, a fé em ação. Se coloque no lugar daquela mulher angustiada
E o profeta pergunta: o que é que tu tem em casa? Eu só tenho um pouco de azeite. Empresta todas as vasilhas dos teus vizinhos, aquela que tu puder colocar dentro da casa. Entra na casa. Até aí, o profeta não disse para ela que Deus iria multiplicar o azeite. Ele não falou isso. Ele disse: o que que tu tem? Ele disse: toma tudo que tu puder emprestado. Entra e fecha a porta, porque essa bênção é só para ti e para os teus filhos, para a tua família. Não é para ninguém ficar na janela bisbilhotando. Irmãos, essa mulher, naquele estado emocional, debilitado, sem entender, eu acho, irmã Chiquita, que se fosse nos dias de hoje, o pessoal não ia obedecer o profeta, não. Esse velho doido está fazendo um negócio desse. Então ela entra sem saber o que ia acontecer, porque se ele tivesse dito assim: olha, Deus vai realizar um milagre hoje, vai ter multiplicação de azeite, aí estava tudo legal. Mas ele não falou. E por que que ele não falou isso? Não sei. Mas uma coisa que talvez a gente possa deduzir do texto é que nós temos que fazer a nossa parte. A parte que demonstrou a fé dela foi obedecer, mesmo não entendendo o agir de Deus. Irmãos, e aqui está uma coisa maravilhosa: obedeça a palavra de Deus, mesmo você não entendendo o porquê, porque no final Deus vai agir, vai te abençoar. E também tem uma coisa: hoje a gente quer saber de tudo. Aquela mulher só fez obedecer e nem sequer ela perguntou. Ela não foi Eva. Ela não tinha síndrome de Eva. Ela entrou lá e não perguntou do profeta assim: profeta, olha, eu já peguei tudinho, mas para que eu tenho que fazer isso? Irmãos, aí que a gente vê a diferença de um servo de Deus obediente. Ele confiou no homem de Deus, não ficou querendo sair, ele não era enxerido. O que tem muito hoje no nosso arraial é crente enxerido, que quer questionar Deus. Já pensou? Deus está mandando, está questionando. É o cachorro, é o poste fazendo do cachorro e o cavalo e a carroceria na frente dos cavalos, né? Deus mandou, meu irmão, obedece, só obedece. Moisés, estende a vara. Moisés perguntou: para que, Senhor? Ele estendeu e o mar se abriu. Não questione os métodos de Deus. Receba só a bênção na sua vida e na vida da sua família. Aquela mulher não quis saber como Deus reagiu, por que ele estava fazendo daquela forma. Sabe qual era a visão dela, missionária Francisca? Ela queria a bênção. Ela queria a solução para o problema dela. Como Deus ia fazer, ela não estava nem preocupada. Que coisa maravilhosa, né? Ela estava preocupada com a entrega e não com o meio. E a gente está preocupado com o meio e não com a entrega. Irmãos, deixa Deus agir na tua vida conforme Ele está fazendo. Se você não está entendendo, não procure entender, só creia e espere o resultado final, porque Ele vai te abençoar. Então, a fé daquela mulher em ação foi ela obedecer sem questionar. Então, veja bem, Eliseu lhe dá a seguinte instrução: que o azeite fosse vendido e com o dinheiro pagasse a dívida. O azeite foi suficiente para saldar as dívidas e cuidar dos filhos dessa mulher. Essa mulher era uma crente tão bacana, ela não questionou Moisés, ela não questionou Eliseu, ela foi obediente em tudo. Aí ela disse assim: não tem mais, Eliseu, profeta, o que eu faço? Olha, irmãos, a dependência completa em Deus. Eliseu era Deus para aquela mulher. A boca de Eliseu, quando abria, era Deus falando. Olha como essa mulher era dependente. Ela correu para Deus, não questionou a Deus. Quando tudo foi finalizado, ela disse: homem de Deus, eu fiz tudo que você mandou, e agora, o que eu faço? Vai, vende tudo que tem, paga a tua dívida e vive com o resto. Irmãos, a gente precisa aprender com essa mulher.
obediente em tudo, querendo ouvir a voz de Deus para saber como deveria proceder. Sabe onde é que nós falhamos? Quando nós queremos ser autossuficientes e imaginamos que pela nossa experiência de vida e por tudo que nós temos, nós somos capazes de dirigir a nossa vida. Irmãos, em qualquer projeto da nossa vida, em qualquer bronca, dificuldade, corramos para Deus e vamos ouvir até o final qual é a orientação de Deus para a nossa vida. Porque a mulher já tinha um milagre em casa, mas ela não sabia o que fazer com aquela bênção dentro da casa dela. Eu estou aqui com estoque de azeite, mas eu não sei o que fazer. Ela foi buscar de novo a orientação em Deus, e Deus disse o que fazer. Irmãos, às vezes Deus nos abençoa, nós temos tudo, temos bens, temos dinheiro, mas não sabemos como administrar aquilo para crescermos, para desenvolvermos. Então é possível que até tenhamos as coisas, mas não saibamos como agir. Busque a orientação de... Você tem dinheiro? Tem, amém. Está melhor do que o outro que não tem. Você tem bens? Tem, amém 2 vezes. Está melhor do que o outro que não tem. Mas não meta a cara pensando que você é o sabe tudo. Vá buscar a orientação de Deus, que aí o teu negócio vai prosperar. Então, eu quero concluir aqui, se você tem aí o estudo, muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia, da falta de recurso para pagar muitas dívidas. Com certeza são momentos difíceis, mas não desanime. Inclusive, não desanime se o seu nome está no SPC, no Serasa, não sei mais aonde. Deus é poderoso para lhe dar condições para você ter recursos suficientes para limpar o seu nome. Ore ao Senhor, creia, e o seu milagre chegará à sua casa. Ore e creia, porque se a gente não tiver fé, Deus não vai mandar a bênção. A viúva seguiu as orientações do profeta. Irmãos, a orientação do profeta, que era um homem de Deus, são essas aqui, ó. Então, todas aqui estão na palavra de Deus. Busque a orientação do Senhor para a sua vida. Deus vai instruí-lo a vencer a crise da escassez e do endividamento. Eu quero convidar você nesse momento a ficar em pé. E quero terminar com o título da mensagem, e que você repita para o seu irmão. Aponte assim para ele, assim, um apontando para o outro. Meu irmão, o milagre está na sua casa, diga para ele. Levante, pastor Arnaldo, diga, o milagre está na sua casa. Alguém aponte para mim e diga assim, o milagre está na sua casa. Irmãos, nós temos um Deus que é o Deus poderoso para resolver as nossas dificuldades. Mas Ele permite que nós passemos por dificuldades para que nós tenhamos musculatura espiritual. Porque o crente que não passa por dificuldade, como é que ele vai saber lutar? Né? E aí eu vou convidar aqui, missionária Francisca, que hoje a senhora foi escolhida, para orar por nós, que a senhora está mais tempo na terra do que qualquer um de nós aqui. Então, venha orar por nós, para que o milagre aconteça na nossa casa, para que o Senhor venha ao nosso socorro, para que nós tenhamos, assim, a realidade da situação que nós estamos vivendo, tanto na vida material quanto na vida espiritual, que nós também aprendamos a mostrar e a colocar as nossas falhas diante do Senhor, para que Ele venha com milagre, a milagre da bênção. Ore, missionário, aqui. A paz do Senhor para os irmãos. Oremos, irmãos. Deus, único e verdadeiro, que fez os céus e a terra. Essa noite nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor,
te glorificamos, te exaltamos, porque só tu és digno de honra e de glória. Meu Pai, nós queremos agradecer a oportunidade que tu tem nos dado de estarmos aqui para ouvir essa palavra, para ouvir esses ensinamentos. Nós te agradecemos pela tua palavra. Meu Deus, que ela encontre guarida nos nossos corações, que ela venha prosperar em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, pela tua igreja no mundo inteiro, meu Deus. E te peço por essa igreja que está aqui presente agora. E os que não estão, meu Senhor, tu prescruta, tu olha, tu passa em revista a vida de cada um dos teus servos. Meu Deus, e cumpre essa palavra que foi dada, que o milagre está na nossa casa. Quantas vezes Satanás tem procurado nos cegar para não enxergar a tua provisão, a tua providência, Senhor. Tu está querendo abençoar, Senhor, e nós estamos cegos e não enxergamos que temos um Deus de milagre. Meu Deus, em nome de Jesus, se tem aqui alguém que está endividado, que está desempregado, que olha para os quatro cantos da casa e não encontra uma solução, Deus dá em nome de Jesus esta solução agora, meu Deus. Abre porta de emprego, abre porta de negócio para a tua igreja, para o teu povo. Tu prometeste na tua palavra, Senhor, que aquele que te servisse, que cresce em ti, que fosse fiel a ti, comeria o melhor dessa terra. E nem sempre estamos, Senhor, comendo o melhor, porque a nossa fé é pouca. Senhor, aumenta a nossa fé, que nós possamos enxergar que o milagre está na nossa casa. Abençoa todo o teu povo, toda a tua igreja, meu Senhor. E visita os teus servos, Senhor. Aonde tiver um necessitado, supre, Senhor, a sua necessidade. Aumenta a fé dele, para que tu possas suprir a sua necessidade. Eu abençoo com a autoridade que tu tem me dado. Eu abençoo a tua igreja esta noite. Eu abençoo o teu povo que está aqui. Pedindo a ti, Senhor, que tu dê provisão material e espiritual ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém.